mais uma sintonia do canal A Esperança é Jesus. O nosso tema de hoje, ele vem falando sobre o não deixar-se enganar. Em Mateus capítulo 24, diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Bem, Jesus estava no Monte das Oliveiras, conforme o verso 3 de Mateus 24. Estava sentado no Monte das Oliveiras, ali assentado, e então se aproximaram Pedro, Tiago e João e André, 4 dos discípulos de Jesus, e então a Bíblia descreve que Jesus foi interrogado. Jesus foi interrogado sobre uns assuntos que ele havia acabado de dizer há alguns momentos atrás, quando eles estavam no templo. E então, a Bíblia descreve que em Marcos 13, verso 3, o texto bíblico diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, Jesus estava ali assentado no Monte das Oliveiras e eles tinham saído do templo. E então Pedro, Tiago, João e André se aproximaram e perguntaram sobre o que ele havia dito quando estava no templo. E naquele momento Jesus começou então a descrever algumas situações, e no verso 5, que foi justamente o que eu li, onde Jesus diz assim: porque virão muitos em meu nome. Isso Jesus está falando em resposta à pergunta dos 4 apóstolos, ok? E então Jesus disse: virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Notem, Jesus descreve que muitos viriam dizendo que eram o Cristo, se identificando com ele, e enganariam a muitos. A palavra enganar aqui, a palavra grega planao, foi a palavra que Jesus utilizou. Então a palavra planao, ela significa errar ou guiar ao erro, causar perda de, enganar, causar confusão. Esses são os significados da palavra grega planao. Jesus estava advertindo os discípulos para que eles não se deixassem levar por esses enganos, por essas confusões, por estes erros, por esses guias que tentariam convencê-los de que eles eram Cristo. Eles deveriam estar atentos para não deixar-se levar por esses enganos. Esta mesma palavra é traduzida em Hebreus da seguinte maneira: diz o seguinte: por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Veja, aqui em Hebreus 3, verso 10, essa palavra planal é traduzida como errar, ok? Então, isso sugere que enganar também significa errar, ou conduzir alguém ao erro, certo? Queridos, precisamos estar atentos, precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, precisamos ter cuidado para não nos deixar levar-se por aqueles que, não nos deixar levar por aqueles que pretendem coisas que as Escrituras não aprovam ou se identificam como alguém que de fato não são. Precisamos estar atentos, precisamos buscar as diretrizes do Espírito Santo para não sermos enganados por estes engodos. Esse é o desejo do seu coração. Deseja você cada dia ser conscientemente conduzido pelo Espírito de Deus para fielmente obedecer ao Senhor? Desejo que sim. Um afetuoso abraço. Que Deus te abençoe.